Ainda não. Sociologia e utopia. Bem-vindos e bem-vindas ao 7º episódio do podcast Ainda não. Sociologia e utopia. O convidado de hoje é Carlos Gonçalves, professor catedrático da FLUP e investigador do ISUP. Professor Carlos, como se tornou sociólogo? Eu acabei em 73, 74, o antigo 7º ano de liceu. Na altura, a minha perspectiva era ir para o Instituto Superior de Economia e Finanças para tirar o curso de Economia. Portanto, vem o 25 de Abril, toda aquela revolução, todo aquele movimento político e acabei por inscrever-me em Sociologia. Eu tinha um conhecimento, a sociologia era colocada obviamente de parte, do ponto de vista do ensino formal, existiam algumas experiências, até no caso do ISEG, com o professor Cidadãos Nunes, mas essas experiências não eram muito divulgadas, portanto o que eu tinha lido até no 6º ou 7º ano de liceu tinha sido um livro do Peter Worsley, ele existe, que é a Introdução à Sociologia. Nos primeiros anos comecei a dar aulas, ainda utilizei esse manual, tinha contactos com pessoas que trabalhavam mais ou menos na área, que tinham divulgado questões da área do chamado social. Eu, nessa altura, estava a trabalhar numa empresa, numa grande empresa industrial, e, portanto, tinha acesso, por via dos colegas mais velhos, a revistas, na altura, a Seara Nova, tinha uma coleção muito boa dos livros Europa-América, sobre questões sociais, económicas. Uma parte deles não aparecia porque eram de facto barrados pela censura, e tudo isto criou algum ambiente para eu escolher Sociologia, embora a questão do que é que o sociólogo fazia, quais as perspectivas de profissionalização, era algo muito inexistente. Portanto, eu ingresso no ISCTE, no primeiro curso, na primeira fornada, se assim se pode chamar, de sociólogo, e, portanto, o meu interesse pela sociologia e pelas questões de explicação, reflexão sobre o social, no fundo, foram construídas ao longo do curso. O Gabinete de Investigações Sociais, o atual ICS, publica aquilo que vai ser para muitos e mesmo para a nossa geração uma das grandes fontes de materiais, que é a análise social. Começamos a ter acesso já no final dos anos 60, mas com exceção de um ciclo muito restrito, aos trabalhos do professor Cidadãos Nunes sobre as questões da escolaridade em Portugal, e começámos por aí também por trabalhos que tinham saído na revista, que foram os trabalhos de metodologia do professor Madureira Pinto e do professor João Ferreira de Almeida, que depois vêm a ser condensados num livro, Investigação em Ciências Sociais, salvo erro, mas que na altura nós líamos por artigos que eles tinham publicado, uma forma de escapar à censura, porque a censura nunca se metia a perceber quais eram as implicações dos conceitos substantivos, conceitos processuais. Aquilo era uma grande confusão para os censores, e portanto foi construído aí, com tudo aquilo que é a completa indefinição em termos de público, de entidades empregadoras, não tanto o ensino, porque o ensino depois começa a pedir pessoas em sociologia, começam a abrir outros cursos, e no fundo eu participo, como outros colegas, muitos como eu, dezenas e dezenas deles, neste processo de institucionalização em termos de ensino, de investigação, de profissão. Sempre pensei que iria trabalhar na área da sociologia. Eu comecei depois, quase que no final do curso, a trabalhar na empresa na área da gestão dos recursos humanos. Era uma empresa muito inovadora nessa época, a célebre CUF, e pensava que ia ficar por lá, não é? Porque também, na altura, o sociólogo era visto como uma peça rara. O número de pessoas por turma era à volta de umas 10, 15. Na altura, muito interessante que existiam muitos militares, porque a sociologia era vista como um curso de combate social. Quando saí, continuei a trabalhar lá, na empresa, e depois fui fazer o serviço militar, na altura obrigatório.
aí pouco trabalhei na área da sociologia, achavam piada a ter um sociólogo, achavam que o sociólogo era sempre um indivíduo muito revolucionário. Na altura estávamos muito no período das Brigadas Vermelhas em Itália e grande parte dos homens das Brigadas Vermelhas eram sociólogos italianos, então aquilo funcionava um bocado contra nós, não é? Quer dizer, e depois enveredei por outras razões pelo ensino, não é? E deixei a empresa. Portanto, isto foi-se construindo ao longo do tempo. E depois de tantos anos, qual é neste momento assim a grande urgência, a sua grande preocupação? Primeiro, uma preocupação do ponto de vista institucional e da sociologia. Apesar destes anos todos e de a sociologia se ter expandido em termos de ensino, de instituições de investigação, da capacidade de produção, do número de diplomados, eu acho que persiste simultaneamente um desconhecimento e uma interpretação falsa do que é o sociólogo. Primeiro, muitas vezes as organizações consideram que nós somos muito bons da parte da metodologia e dizem, é fazer um inquérito que não chamam sociólogo. Isso é uma parte da nossa formação. Por outro lado, nem sempre temos conseguido afirmar o nosso papel. E o reconhecimento é um reconhecimento que sobe e desce. Tem muito a ver com as políticas dos governos. Se for um governo mais intervencionista em termos de políticas sociais, daí os sociólogos ganham maior relevo, porque são chamados para áreas em que as outras formações académicas não têm saberes nem competências, mas isto não é bom, andar em momentos de sobe e desce. Tem muito a ver, às vezes, com as redes políticas, com os grandes comunicadores, entre aspas. Por exemplo, é incompreensível que nesta fase da pandemia que nós estamos a viver, os sociólogos, bem como outros cientistas sociais, não tenham sido chamados para aconselhamento. Há agora um grupo das ciências comportamentais, mas é fundamentalmente apanhado pelos indivíduos da psicologia, e nós não somos chamados, como igualmente os economistas não são chamados. Há uma predominância da medicina, da biologia, da virologia, isto tudo para mim é mau. E depois há, num plano mais da dinâmica social, se olhar para o Portugal de hoje, embora algumas coisas tenham vindo do passado, não serão novas. O que é que me preocupa? A questão das desigualdades sociais, a questão das situações dos mais vulneráveis, do ponto de vista social, económico, étnico, mudanças estruturais no ensino universitário, cada vez com uma lógica mais managerial, a questão da dignidade social, outra é consentâneo sempre na sociedade portuguesa, que é, mas agora ganha talvez mais visibilidade também, por força até dos órgãos de comunicação social, por vezes não abordado de uma forma muito correta, que são os processos de construção, sedimentação de formas de poder formal ou informal que vão ao arrepio das instituições democráticas. O cidadão de um momento para o outro vê que em quem vota ou que não é propriamente aquele que depois vai cumprir o seu programa, ou que não é propriamente aquele que tem algum poder de decisão, e isso poderá, por exemplo, estar muito relacionado, que não é comum só a Portugal, é comum à Europa, de um desinteresse, por exemplo, nas eleições, embora as pessoas acabem por se interessar que os impostos aumentaram, aquilo diminuiu, etc., mas depois a participação política acaba por ser escassa, participação política eleitoral, atenção, muito mais, acaba a ser, e levar a um afastamento daquilo que é a única via, uma das únicas vias formais para a participação política no caso de uma instituição democrática. O outro aspecto, talvez para acabar, é esta corrente de populismo que se assiste nos últimos anos, que se vai estendendo na Europa tipo quase que pandemia, não é? Que em Portugal muitos diziam que não ia acontecer há 3 ou 4 anos atrás, não é? Achavam que não havia, havia já a questão da Le Pen, a questão já da Suécia, depois veio os húngaros, na Alemanha também, embora e de um momento para o outro ganhou uma expressão e não sabemos bem onde é que irá parar, não é? Porque efetivamente também há, pelo mais que se queira ou não, uma receptividade de alguns grupos populacionais em relação àquele tipo de discurso. As pessoas também não têm aquela ideia que as pessoas sejam
como é que alguns dizem, uma lavagem ao cérebro. Eu não tenho propriamente essa ideia de que tenho ideia de que as pessoas são também, digamos, que atores que têm escolhas e que essas escolhas correspondem a contextos e situações sociais que eles têm. Esse é outro aspecto para quem viveu até aos 20 anos num período do antigo regime, em que algumas coisas que hoje o populismo põe nem se punha. Castração química, nem pensar, no tempo da velha senhora essas questões estavam completamente arrumadas, não havia pena de morte, não havia prisão perpétua, não havia nada disso. E hoje em dia isso aparece, eu vejo aparecer, e sem estar, porque às vezes o problema também de falarmos muito disto é estarmos a valorizar alguma coisa que não deve ser valorizada, mas é verdade que ela aparece aí. E estas coisas surgem com uma naturalidade nos jornais, etc., como se, pronto, é mais uma proposta. Eu ia passar, se calhar, para uma última pergunta. De alguma forma já foi falando qual é o papel da sociologia, como é que pode ajudar a pensar sobre estes assuntos, mas que utopias é que guiam a sua ação e o seu pensamento? O que é que acredita? Sabe, às vezes é difícil acreditar em algumas coisas depois de passar tantos anos, não é? Vamos lá ver, o conceito de utopia há o conceito negativo, que muitas vezes usa, tu és um utópico, portanto isso não sabes o que dizes, é uma concepção de senso comum, mas muito usada, é como dizer assim muitas vezes, tu és um teórico, ou tu és isso é só ideologia, portanto são sempre marcas perfeitamente negativas. Quando a pessoa diz negativamente és um utópico, é logo para acabar a conversa. Esta concepção negativa, é preciso contar com ela, mas eu não tenho essa concepção negativa, ou mal de mim se eu tivesse. A utopia para mim é no fundo a defesa de algo que considero que poderá ser realizável, não sei quando, e realizável em relação a quê? Pelo menos a outra forma de organização das sociedades, outra forma das instituições e das relações sociais se entrelaçarem e complementarem entre si, e talvez outros modos de ter o vivido, o cotidiano. Portanto, dentro deste campo, a sociologia, dependendo da posição teórica, como sabe, há sociólogos que acham que a sociologia não deve ser um espaço de futurologia, não deve ser um espaço de levar bandeiras para uma causa, deve ter uma concepção muito neutral, relacionada com o presente, nunca perspectivar o futuro. E nós na sociologia temos exemplos a favor e exemplos contra, olhando para os paizinhos da sociologia, quer o Durkheim, quer o Marx, cada um à sua forma tiveram estas visões e estas propostas que eles não chamavam utópicas, eles até não chamavam possivelmente realizáveis, e considero que a sociologia aí pode ter um papel grande, e pode ter um papel grande em sentido que, primeiro, possibilitar uma melhor compreensão do que é a vida social, nos seus níveis, macro, micro ou meso. Ter uma posição crítica das formas existentes da sociedade, mas, como digo aos meus alunos, criticar pelo criticar não se vai lá. Criticar no sentido de construir alternativas, nem que sejam formais. E por vezes os sociólogos poderão ser, ou alguns sociólogos poderão introduzir uma visão um pouco incorreta do que é sociologia, quando eu ouço assim, vocês são muito bons, mas são sempre as pessoas do mas. Alguém diz isto é assim e o social diz mas, e eu que digo aos alunos, vocês podem dizer mas têm que dizer a seguir a outra coisa. A questão da crítica destas formas existentes da sociedade, a crítica das desigualdades. Não se pode fazer um estudo sobre as desigualdades sem se assumir alguma postura do ponto de vista ético ou filosófico sobre o que é as desigualdades e o que é que isso tem numa determinada configuração de efeitos muito negativos sobre a organização da sociedade. Há quem ache que não, pronto, nós apresentamos aquelas estatísticas, temos os resultados e pronto, alguém depois vai considerar que aquilo é, digamos, muito, muito rapidamente, é bom ou mau. Não com isso, olhar os fenómenos a partir dos diversos pontos de vista, acho que também, contribuir para a capacidade de reflexão, de consciências de diferenças culturais, dos efeitos, por exemplo, das políticas públicas, são, quanto a mim, contributos, isto muito gerais, quer dizer, não é só em Portugal, não é? São contributos muito importantes que a sociologia pode dar. Eu acho que o contributo mais importante dentre estes é
uma melhor compreensão. Eu, quando digo compreensão, é uma compreensão validada cientificamente, não é uma opinião que não esteja validada cientificamente, com o processo metodológico inerente, sobre como é que a sociedade está organizada, a sua estrutura, os desenvolvimentos e por um lado, considerar como alguns desses desenvolvimentos acabam por ser extremamente fraturantes da própria vida económica e social. Quer dizer, dificilmente, se olharmos para as desigualdades, temos de explicar porque é que no contexto europeu, não falo americano, que aí a situação ainda é pior, nos últimos 10, 15 anos a situação alterou-se de uma forma significativa, não é? O que é que se passou? Quem são os ganhadores e quem são os perdedores? Ou como é que a relação entre Estados hoje em dia se determina por questões mais de geopolíticas ou de interesses económicos ou financeiros do que propriamente por questões de outra índole, do ponto de vista ético ou filosófico ou do ponto de vista da essência do que é política, não é? Então, isto eu não estou a fazer a sociologia como na altura, quando eu estudei, havia, penso que também o senhor já morreu, há um senhor chamado Franco Ferrarotti. Tem um livro publicado em Portugal, Introdução à Sociologia, talvez tenha sido publicado no final dos anos, meados dos anos 80, por aí, que falava muito da chamada sociologia ortopédica. A sociologia ortopédica, o termo ortopedista é aquele que compõe, não é? Pronto, fica sem uma mão, um pé, ou fratura-se, depois o ortopedista vai... Portanto, tinha a concepção de que a cirurgia não podia ser ortopédica, quer dizer, teria que tentar mudar o corpo, não é? Eu mantenho essa questão dentro daquilo do meu papel importante, não é? Tento passar isso aos alunos, não é? Embora não desvalorize que terá que, em relação a alguns aspectos concretos, os sociólogos serem, em alguns momentos, investigadores e conselheiros. Literalmente, mas nunca deixando de pensar de uma forma mais totalizante. Portanto, eu fui habituado numa escola a olhar muito para o macro e às vezes na sociologia falta muito uma perspectiva macro para se perceber determinado tipo de mudanças e não ficar unicamente por instantâneos, não é? Quer dizer, um grupo, um segmento da sociedade, determinadas práticas e pronto. Não quer dizer que isso não seja importante. Agora, isso é preciso ser metido num bolo maior para se perceber aquilo que mudou e está a mudar na sociedade portuguesa. Isso é, para mim, aspectos que a sociologia pode. A sociologia pode ter um efeito de compreensão, de divulgação dessa compreensão, de reflexividade, de ação dos sociólogos em processos de profissionalização, não ficar só da sua cátedra teórica, etc., ao nível de determinado tipo de áreas, autarquias, etc., como todos nós sabemos. Não é? Portanto, não é ficar num posto que são os pensadores e depois, quer dizer, isso não dará emprego para a esmagadora maioria dos sociólogos. Não é? Ainda não. Sociologia e utopia.